Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos usar uma história para aprender inglês. E funciona assim, essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai focar 100% na história. Então, a gente vai ler o texto focando apenas na história, para entender o que está acontecendo. E aí, na segunda parte, a gente repassa o texto, só que agora com foco no inglês. E aí, eu vou compartilhando com vocês todo o conteúdo que eu preparei para ajudar a melhorar o seu inglês. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva, porque assim você me ajuda muito. E também clique no sininho, porque toda vez que sair uma aula nova, o YouTube te avisa e assim você não fica de fora, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essa aula. The Hidden Jewel é a joia escondida, né? The Hidden Jewel. Hidden, escondida, jewel, joia. Então vamos lá, eu vou ler o texto e depois a gente entra na parte do vocabulário, pronúncia e o conteúdo do inglês, certo? Então, primeiro vamos entender essa história aqui. Lily loved to explore and solve mysteries. One foggy morning, while wandering in the woods near her house, she found an old, empty cottage hidden among the trees. Lily was curious and cautiously entered the cottage. It was dark inside, with dust everywhere and cobwebs hanging from the ceiling. She found a small, fancy box on a dusty shelf. Inside was a shiny jewel. Suddenly, Lily heard a noise outside and got scared. She quickly closed the box, put it in her bag, and ran out of the cottage. Back home, Lily couldn't stop thinking about the mysterious cottage and the jewel. Who owned the cottage? And why was there a valuable jewel inside? The next morning, she went into the woods again, determined to solve the mystery. But when she reached the cottage, the door was wide open. Lily went inside and saw that the box and the jewel were gone. Instead, there was a note that said, "Find me if you dare." Lily felt scared but also excited. She followed the clues in the note, which took her deeper into the forest. The suspense grew with each step, but Lily was determined to uncover the truth. As she went further, Lily realized that some mysteries were better left alone. But she couldn't resist the thrill of the unknown. She continued her journey, ready to face whatever dangers lay ahead in her search for the truth. Bom, a história é essa. Então agora a gente vai focar no inglês. Vamos lá, gente. Vamos entrar aqui no detalhe. Lily loved to explore and solve mysteries. One foggy morning. Então, a Lily adorava explorar e resolver mistérios. Numa manhã nevoenta. Uma manhã nevoenta é uma foggy morning, né? Uma manhã cheia de névoa, aquela típica manhã, né, com névoa. Fog vem de nevoenta, né? Como que funciona isso aqui, pessoal? Fog é o seguinte, vem de fog. Fog, névoa. Fog é um nevoeiro. Então, uma foggy morning é uma manhã nevoenta, cheia de névoa. Foggy morning. Lily was curious and cautiously entered the cottage. Então, ela estava curiosa e entrou cautelosamente na cabana. Cautiously é cautelosamente. Então, cautiously entered, entrou cautelosamente, né? Esse cautiously, pessoal, eu quero destacar ele aqui, que ele vem de cautious. Cautious é cautela, né, em inglês. Cuidado para não falar cautious, né? O nosso cérebro sempre fala isso, né? Ele engana, a gente lê, principalmente quando você lê. Quando você só escuta é muito mais fácil. Então, por isso que a gente primeiro aprende a falar, escutar quando criança, né? Então, você passa por esse processo de uma maneira mais natural. Porque você não sabe como as palavras são escritas. Então, aqui, por exemplo, cautious, não. Cautious. Quase não tem o i, tá? Cautious. E aí, quando você coloca o ly no final, cautiously. Então, a palavra vem igual, cautious, e depois no final entra com o ly. Cautiously.
tá? Cautelosamente. Então, cautela vira cautelosamente, que foi a forma que ela entrou, né? E a gente fala, aqui tem uma diferença, né? No português a gente fala entrou cautelosamente. Então a gente fala entered cautiously. Eles falam cautiously entered, que é a forma como ela entrou. Ela entrou de maneira cautelosa, né? Então, cautiously entered. E eu vou bater um pouco nessa tecla na aula de hoje, tá? Da ordem das palavras, que no português, em alguns momentos, a gente tem uma ordem invertida, uma lógica diferente do que é o pensamento no inglês, tá? Bom, então vamos em frente, ó. She found a small, fancy box on a dusty shelf. Inside was a shiny jewel. Aqui é o seguinte, ó, é exatamente esse ponto que eu falei, né? Então, o que você tem? O que ela encontrou? Então tá, ela encontrou uma caixa pequena e sofisticada e uma prateleira empoeirada. Dentro havia uma joia brilhante. Então aqui, pessoal, é o seguinte. O que ela achou? Ela achou uma caixa. She found a box. Pra gente, né, vem nessa ordem. Então vem aqui, ó. Ela encontrou uma caixa. She found a box. Como você quer falar que a caixa é pequena, small, e fancy, sofisticada? Então você vem. She found a small, fancy, o quê? Box. Então primeiro você fala como é a caixa, primeiro você descreve e depois fala o que é. No português a gente fala, ela encontrou uma caixa, primeiro vem o que encontrou e depois como é. Pequena e sofisticada. Percebe a diferença? E aqui, e aí, pessoal, isso aqui é o seguinte, ó, se tivesse outras qualidades ali, outros adjetivos, ela ia falando. Ela encontrou uma caixa pequena, sofisticada, e marrom, e escura, e assim, assim, assado, então. E vai empilhando, e depois vem box. Tá? Então, primeiro descreve e depois aquilo que você está descrevendo. Tá? E o quê? A caixa estava onde? Estava numa dusty shelf. Estava numa prateleira empoeirada. Dusty shelf. Tá? Dentro de uma, o quê? Desculpa. Dentro havia, né? Inside was, havia o quê? A shiny jewel. Então, uma joia brilhante. Tá aqui, ó. Separei para vocês. Então, small fancy box, dusty shelf, shiny jewel. Né? Então, caixa pequena e sofisticada, prateleira empoeirada, joia brilhante. Essa ordem, essa lógica é invertida. Primeiro você vem com aquilo que descreve o item, né? E depois você vem com o que é que você está falando. Aqui são objetos, né? Poderia ser uma pessoa, poderia ser outras coisas, né? Mas aqui, né, é a caixa, a prateleira e a joia, certo? Suddenly, Lily heard a noise outside and got scared. Então, de repente, a Lily ouviu um barulho lá fora. Ouviu um barulho e ficou com medo. Heard a noise é ouvir um barulho, tá? Eu quero chamar a atenção. Então tá, ela ouviu um barulho, ficou com medo e ela rapidamente fechou a caixa, colocou no bolso e saiu correndo da cabana. Suddenly, Lily heard a noise. Então, ouviu um barulho, beleza. Eu quero aqui trazer para vocês a diferença entre hear e listen, que é uma pergunta que muitos alunos fazem, né? As duas palavras estão conectadas com esse significado, ouvir, escutar. Só que tem uma diferença, né? Pode parecer que é igual, mas não é. Tem um detalhe aqui. Vamos direto para o exemplo, ó. Can you hear this? Você está ouvindo isso? Você consegue ouvir isso? Isso o quê? Um barulho. Can you hear this? Então, acontece um barulho, tá tocando uma música, tem alguma coisa que tá chamando a atenção, você fala, can you hear this? A próxima aqui é listen to me. Me escuta. Me escuta, me escuta. Eu tenho uma coisa para falar. Hey, listen to me. Me escuta. Escuta o que eu vou falar. Consegue perceber a diferença? Tá começando a... Vamos ver mais uns exemplos aqui, ó. Sorry, I can't hear you. Desculpe, eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. I can't hear you. Então, não tô te ouvindo? I can't hear you. Não tô te escutando. Né? Listen to me. Me escuta. Listen, me escuta. Atenção. Né? Tô chamando atenção. Então, a diferença é que hear
é um barulho, é um som, está relacionado com o volume, com um barulho que chama atenção. Então, por exemplo, se você está numa ligação e aí você não consegue escutar a pessoa, hear. Se está muito baixo, hear. Se tem um negócio batendo que chama atenção, hear. Tá? Mas é atenção, eu até falei, é chamar atenção, mas é atenção no sentido do barulho, é o som em si. Outra coisa é listen. O listen pede atenção. Tá? Então, hear é ouvir, listen é prestar atenção. Então, se você está escutando um barulho, às vezes alguém está falando, mas você está hearing, você está escutando ali. Tipo, você sabe o que a pessoa está falando, mas você não está listening, você não está prestando atenção, tá? Então, uma forma de separar, né, as duas palavras, assim, a forma de usar, né, dentro de contextos que façam sentido é hear, um barulho, um som, é o volume da coisa, e o listen é muito mais de prestar atenção, tá? Back home, Lily couldn't stop thinking about the mysterious cottage and the jewel. Who owned the cottage? And why was there a valuable jewel inside? Bom, então ali ela não conseguia parar de pensar. Ela voltou para casa, né? Ela não conseguia parar de pensar na misteriosa casa de campo e na joia, né? E ela se pergunta quem era o dono da casa. Por que havia uma joia valiosa dentro, né? Daquela caixinha. Aqui, ó, eu quero chamar atenção para isso aqui, ó. Lily couldn't stop thinking about. Então, a Lily não conseguia parar de pensar, tá? Então, couldn't stop, não conseguia parar, tá? Esse couldn't stop é isso, não conseguia parar. O couldn't é o não conseguia. Então, algo que você não... Quando você pensar no conseguir no passado, could. Como é uma coisa que ela não conseguia, tá na negativa, então ela está usando o could not. Could not, tá? Que quando você contrai, você enxugam, né? Porque eles fazem muito isso. Could not é muito longo, né? Lily could not stop. Não, Lily couldn't stop. Couldn't stop. Então aqui ele usa esse couldn't. Couldn't. Não tem certo ou errado, é só uma questão de enxugar. Fazer a coisa parecer mais fácil, e realmente é mais fácil, né? Back home, Lily couldn't stop thinking about, tá? E aqui outras palavras que vão juntas, né? Que é muito comum. Think about, pensar em, pensar na, pensar no, enfim. A preposição ali vai mudar conforme naquilo que você está pensando. Pensando neles, pensando em você, pensando nisso, enfim. Thinking about. Thinking é o de pensar, é o ato de pensar, e o about é sobre aquilo que você está pensando, tá? Thinking about. That night, Lily couldn't sleep. She decided to go back to the cottage and find out more. Esse aqui, pessoal, é um phrasal verb. Find out, descobrir, né? Porque naquela noite ela não conseguia dormir. Então, não conseguiu dormir e ela decidiu voltar para a cabana e descobrir mais. Então, esse descobrir, find out. Queria descobrir mais. Find out more, tá? Então, se alguém te pergunta o que você descobriu, o que você... What did you find out? What did you find out? O que você descobriu? Find out, tá? Então, find out tem a ver com descobrir. The next morning, she went into the woods again, determined to solve the mystery. Então, na manhã seguinte, ela queria descobrir, né? Ela entrou novamente na floresta e estava determinada a resolver o mistério. Next morning, pessoal, é a manhã seguinte. Por quê? Porque next vem de próximo. Sabe quando tem a fila, né, no banco? O pessoal mais novo não sabe o que é isso, né? Mas você está numa fila e aí a pessoa fala próximo, chama o próximo da fila, aí eles falam next. 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 Então, aqui, next morning é a próxima manhã, ou seja, a manhã seguinte. Por isso que eu falo que as palavras não têm tradução. Na fila do banco, o significado da tradução, entre aspas, é próximo, próximo, next. Na next morning, quando você fala the next morning, é a manhã seguinte. Já é uma outra palavra que você pode usar para poder
dizer isso, né? Como que eu falo manhã seguinte? Next morning. E aí, se você trocar o morning, você usa para next month, o mês seguinte. Next day, no dia seguinte. Next weekend, no fim de semana seguinte. E por aí vai. But when she reached the cottage, the door was wide open. Lily went inside and saw that the box and the jewel were gone. Então, quando ela chegou lá na casa, né, na cabana, a porta estava aberta. E aí a Lily entrou e viu que a caixa e a joia haviam sumido. Esse haviam sumido é o were gone. The box and the jewel were gone. Isso aqui é importante dar um destaque, porque assim, quando você está pensando, você está se comunicando, fazendo uma frase, conversando em inglês, você vai pensar no português e aí você vai puxar isso e vai traduzir. No começo é assim, tá? Dependendo do estágio que você está aí da sua jornada, você vai fazer isso com mais facilidade ou menos. Chega um ponto que você já pensa em inglês. Ao contrário do que algumas pessoas falam, se você tiver imersão suficiente na língua, você consegue, né? E você estiver falando de assuntos que você domina, você vai pensar em inglês, você não vai ficar traduzindo. Você vai simplesmente falar com naturalidade, porque você chegou à fluência. Isso é fazer fluir, né? Então é pensar e falar. A ideia vem na sua cabeça e você simplesmente fala. Você não pensa em português, passa para o inglês e fala, né? Mas até chegar nesse processo, leva tempo. Isso é longo prazo. Então, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, were gone, no outro exemplo aqui, né, a joia e a caixa haviam sumido. Então tá, were gone. Aí você fica, haviam sumido. Depois você quer falar assim, ó, quando eu cheguei em casa, todos os biscoitos haviam acabado. Aí você fala, acabado? Como que eu falo? Acabar. Você fica focando no acabado. Acabado. Quando eu cheguei em casa, todos os biscoitos haviam acabado. Aí você fica, when I got home. Aí você pensa, né? Você pensa assim, puxa, when I got home. Quer ver, ó? All the cookies were gone. When I got home, all the cookies were gone. Fala, poxa, mas como que você chegou nisso? Sim, porque a lógica... Aí você fica lá pensando, when I got home, all the cookies... Então, quando eu cheguei em casa... Aí você pensa assim, quando cheguei em casa, when I got home. Todos os biscoitos, all the cookies. Haviam, were o quê? Gone. Por que gone? Gone é o passado de go. Então, a caixa e a joia haviam o quê? Were gone. Tinham vazado. A gente traduziu como haviam o quê? Desaparecido, sumido. Aqui, não é que ele sumiu. Você pode falar havia sumido, mas não foi isso que aconteceu. O biscoito o quê? Ele não sumiu. Ele acabou. Alguém comeu. Então aqui a gente já usa uma outra palavra. All the cookies were gone. Todos os biscoitos haviam acabado. Se você pensar nesse exemplo de baixo, quando eu acordei, o Tom e a Mary haviam sumido. Aqui a gente já volta para o sumido, porque são pessoas. When I woke up, Tom and Mary were gone. Aqui eles haviam sumido, ou eles haviam, a gente pode até mudar aqui, ó, haviam ido embora. Eles foram embora, eles iam embora, já tem esse contexto, né? Aqui, quando a gente dá os exemplos, não tem um contexto da história. É só uma frase solta, mas nunca é uma frase solta. Você tem um contexto, tem uma história. Então, quando eu falo essa frase aqui, when I woke up, Tom and Mary were gone, tem todo um contexto. Eles estavam lá em casa e aconteceu tal coisa, tivemos uma festa, e aí acordei de ressaca, e quando eu acordei, eles já haviam ido embora. Então, when I woke up, Tom and Mary were gone. Aqui, ido embora. Então, você tem a mesma palavra em inglês, a construção é igual, né? Were gone. Então, all the cookies were gone. Haviam acabado. Todos os biscoitos haviam acabado. Tom and Mary were gone. O Tom e a Mary haviam ido embora. E a caixa e a joia haviam sumido. Então, você tem were gone, mas o uso dessas palavras é feito de maneira diferente no sentido da tradução. Então, quando você está pensando, formulando a frase na sua cabeça em português e jogando para o inglês, você tem que ter em mente que
é difícil, tem horas que você tem que focar no significado, na ideia. Então, treinar frases prontas é melhor do que focar na palavra isolada. Então, assim, treinar frases prontas dentro de um contexto específico e diferenciado, aqui são 3 frases com contextos diferentes, você se expõe a esse tipo de versatilidade. Você fala, poxa, então peraí. Então, were gone, eu posso usar para isso aqui. Havia sumido, havia acabado e havia ido embora. Por quê? Porque a lógica vem de go. Go é que não está mais aqui. E aí você usa conforme o contexto. Então, no contexto do biscoito, acabou o biscoito. Do Tom e da Mary, foram embora. Eles haviam ido embora. E da caixa e da joia, sumiu. Desapareceu. We're gone. Instead, there was a note that said, "Find me if you dare." Em vez disso, havia um bilhete que dizia, "Encontre-me se tiver coragem." Instead, tá? Então, isso aqui, em vez disso, instead. É uma pergunta que muita gente faz. Como que eu falo? Em vez disso aqui, instead. Lily felt scared but also excited. She followed the clues in the note, which took her deeper into the forest. A Lily ficou assustada, mas também animada. Ela seguiu as pistas do bilhete, o que a levou mais fundo na floresta. Excited é muito comum, só que eles usam pra caramba, tá? Você tem o contexto de estar animada e empolgada. Isso pode até ter uma conotação sexual em alguns momentos, mas na maioria dos casos, a não ser que tenha, claro, o contexto, que eu sempre falo, né? Eu sempre falo do contexto. Então, se tiver o contexto, legal. Na maioria das vezes, no dia a dia, cara, isso aqui eles usam pra caramba. Are you excited? Você tá animada? Você tá empolgada? I am so excited. Eu tô muito animado, tô muito empolgado, tô muito feliz. Então, esse excited é pra isso. Animação, empolgação. The suspense grew with each step, but Lily was determined to uncover the truth. O suspense aumentava a cada passo, mas a Lily estava determinada a descobrir a verdade. Aqui é o seguinte, ela estava determinada a descobrir o quê? A verdade. Então tá falando da verdade de uma forma geral, né? Eu quero chamar aqui esse truth para a gente olhar com uma lupa. Truth e true. Muita gente se confunde porque são palavras parecidas, são palavras que falam da mesma coisa, que é a verdade, mas de um jeito um pouquinho diferente, tá? Então, quando você pensa em truth, e aqui você tem esse TH, que traz aquela pronúncia que ninguém gosta, mas que tem que fazer, né? Língua entre os dentes e assopra o ar para fora. Truth. Truth. Eu tô exagerando para vocês pegarem, tá? Mas é isso. What is the truth? O que é a verdade, tá? Então, o que é a verdade, pessoal? Você tá falando da verdade de uma maneira geral, né? O que é a verdade? What is the truth? É até filosófico, né? What is the truth? Aqui, it's a true story. É uma história verdadeira. It's true. É verdade. É verdade. Não, isso aí é verdade. It's true. Você fala, poxa, mas aqui você tem verdade e aqui você tem verdade. Né? Só que aqui em cima é truth, aqui embaixo é true. A diferença é o seguinte. Aqui você está falando da verdade como um todo. Tá? O que é a verdade como um todo, de uma maneira geral? Aqui embaixo, algo é verdadeiro ou algo é a verdade. Então, algo é verdade. Então, aqui você está falando, é uma história verdadeira. It's a true story. Aqui você está falando, é verdade. Embora nessa frase de baixo, aqui na última, a gente não tenha o que é, mas na conversa tem. Então, imagina o seguinte, você está falando assim, não, tal coisa aconteceu. Não, tal coisa não aconteceu. Não, aconteceu, não aconteceu? Não, aconteceu sim. It's true. Então, essa coisa que está aqui no inglês representada no it, essa história, esse fato, o que quer que seja, eu estou falando it's true, tá? Então, verdade de true, não sei se eu coloquei aqui, tá? Verdade de true é algo que é de verdade. É um fato, isso aqui é verdade. Essa história é verdadeira. Essa aqui, isso é verdade. Ela é de verdade. Então, isso é true, tá? Quando você fala da verdade de uma maneira geral,
que nem eu coloquei. Esse exemplo aqui é perfeito porque ele traz essa dúvida. O que é a verdade? What is the truth? As she went further, Lily realized that some mysteries were better left alone. But she couldn't resist the thrill of the unknown. À medida que avançava, a Lily percebeu que era melhor deixar alguns mistérios de lado, mas ela não resistiu à emoção do desconhecido, né? Opa, tá aqui. Bom, à medida, pessoal, as. Então você vai usar esse. À medida que algo acontecia, à medida que avançava, à medida que nós conversamos, à medida em que a reunião progredia, esse à medida ou ao passo que as coisas foram acontecendo, é simplesmente esse aqui, as. Tá? As à medida. Aqui eu destaquei o she porque é o seguinte, ó. A frase é à medida que avançava, né? Pra gente no português é à medida que avançava. Por que a gente coloca à medida que avançava e não coloca esse ela aqui? O ela eu coloquei só para destacar para vocês. A frase, na verdade, é assim, ó. À medida que avançava. Você pode até colocar. À medida que ela avançava, Lily percebeu. Fica um pouco redundante para nossa cultura, para nossa convenção aqui de idioma. A gente chegou à convenção de que nas nossas regras, no nosso acordo aqui no Brasil, no nosso português aqui, a gente fala à medida que avançava. À medida que avançava, Lily percebeu, tal. Lá, né, isso a gente chama de sujeito oculto. Por quê? Porque essa frase não tem o sujeito. Aqui tem. Aqui tem, Lily. Então, no contexto, estamos falando dela, obviamente. Mas aqui, justamente por estar falando dela, obviamente, aqui você não precisa. Porque ela já está aqui, ó. Então, para não ficar redundante, a gente não precisa colocar aqui, tá? No inglês é diferente. No inglês não existe sujeito oculto. Então, aqui, por mais que tenha she e o Lily, aqui na mesma frase, logo em seguida, eles colocam. Fica repetitivo, é assim mesmo. As she went further, Lily realized that some mysteries were better left alone, tá? Então, tem essas diferenças, né, do idioma que faz parte, é assim porque é assim, mas tá aqui, eu decidi destacar porque essa é uma das coisas, a gente não tem o sujeito oculto, né, pelo contrário, a gente tem o sujeito oculto no português e lá no inglês eles não têm, eles colocam o pronome, seja qual for, se ficar repetitivo, vai aparecer, tá? She continued her journey, ready to face whatever dangers lay ahead in her search for the truth. Ela continuou sua jornada, pronta para enfrentar quaisquer perigos que estivessem pela frente em sua busca pela verdade, né? A busca pela truth, pela verdade. Então é isso, meu povo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com alguém que está precisando aprender inglês, porque assim a gente consegue aumentar a nossa comunidade e aprender cada vez mais, certo? Eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.